E aí, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja no meio do seu coração. Um poderosamente bom dia. Que essa luz, que essa vida, que essa paz de Jesus seja no meu e no seu coração, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque é muito necessário. Sem Jesus, o que nós somos? Somos nada, não conseguimos nada, não vamos adiante, não sabemos o que fazer, não sabemos como progredir, como agir. Então, por isso, sempre nós devemos buscar a ajuda do nosso Mestre, da nossa luz, do nosso Pai, do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, como vocês, meus caros, muito bem sabem. Queridos, a Bíblia Sagrada em Hebreus, capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui qual é melhor. Quer dizer, todos são abençoados e maravilhosos, mas verso 16 ele tem uma mensagem dali em diante muito forte. Do 16 ao 20 eu quero ler com os senhores em Hebreus 6 e eu tenho certeza que Deus vai falar com você esta manhã. Olha só o que a Bíblia Sagrada aqui diz. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, nesse começo de semana, eu já quero meditar com os senhores numa revelação, numa mensagem de Deus, num escrito sagrado, que é a Bíblia Divina. Aqui, meus queridos, nós lemos que Deus, ele baseia a esperança dos seus filhos em coisas imutáveis. Não é como alguns que são incrédulos e não acreditam em nosso Senhor Jesus, que dizem, eu só escuto falar na igreja do céu e não vejo nada palpável na terra, não vejo nada palpável na minha vida. Tem gente que diz assim e dá essa justificativa para não seguir a Deus, por não viver a vida com Ele, para não viver a vida com Ele, para não conhecê-lo. Mas, meus queridos, a vida cristã não é só baseada no céu que nós iremos viver, mas no céu na terra. Porque quando estamos nos avivando, quando temos intimidade, comunhão com o Pai, nós começamos a viver a vida no céu aqui na terra. Porque, meus queridos, comunhão com Deus é coisa do céu. Vida de intimidade com Deus é coisa do céu. E quando nós temos isso na terra, nós vivemos um pouco do céu da terra. Assim como o próprio Jesus nos ensinou a orar, nós realmente fazemos que venha a nós o reino dele, o reino do Senhor dos Exércitos. E ele nos ensinou a fazer esta oração. Venha a nós o vosso reino. Porque, meus queridos, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 17, disse, o reino de Deus não vem de forma aparente, nem dirão, está ali ou está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Isso é verdade, isso é real, isso é verdadeiro. Mas só está no coração daquele que pediu, Senhor Jesus, Senhor meu Pai, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. É essa a grande questão. Hoje os seres humanos querem tudo do seu jeito. Quer tudo da sua maneira, do seu modo de pensar, seu modo de agir. É tudo eu, pra mim. E não há mais um consenso da grandeza, soberania e decretos divinos. Deus decretou coisas para serem feitas segundo a sua vontade. E o homem que não fazer essas coisas não se irá bem a sua vida. Porque a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. E aquilo que é santo, perfeito e agradável gera mais coisas santas, perfeitas e agradáveis. A Bíblia Sagrada, meus amados e queridos de Deus, no Salmo 42:7 diz que um abismo chama a outro abismo, ou seja, uma coisa chama a outra. Sempre uma ação tem uma reação, sempre um ato tem uma consequência. Então nós devemos pensar antes de agir. Hoje Deus quer nos ensinar, e é um ensinamento para mim, para você e para todos nós, a sermos pessoas de refletir mais, pessoas que compreendem mais e que pensam antes de agir. Porque, meus queridos, eu estava lendo lá em Provérbios 20 e diz que a precipitação é pecado.
pecado. É pecado nós sermos precipitados, não deixar alguém terminar de falar. Acontece. Nós temos que reconhecer nossas falhas. Acontece, a pessoa está falando e a gente, para não esquecer, eu entendo a gente também. Nós devemos nos compreender. Muitas das vezes, para a gente não esquecer um raciocínio, a gente interrompe a pessoa para falar no meio da fala dela. Só que a Bíblia nos ensina a escutar. E a Bíblia diz que nós devemos ser tardios para falar, tardio para se irar e estar pronto para ouvir, meus queridos. E isso é difícil. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser feita e você vai treinando isso, você vai adquirindo isso. Eu estou lutando, nós todos temos que lutar para poder ser assim. Porque não é à toa que Deus nos deu os 2 ouvidos e uma só boca. Não é à toa. Queridos, por isso não é pelo muito falar também que Deus age. Mas é interessante. Deus deu 2 ouvidos, deu 2 olhos, uma só boca, mas 2 mãos também. Porque nós também devemos falar menos e agir mais, atuar mais, meus queridos. É isso que nós devemos fazer. Quando nós realmente pensamos, acreditamos e vamos lá lutar por aquilo que pensamos e acreditamos, aquilo vem de encontro com a nossa vida. Por isso nós devemos pensar antes de agir. Acreditar em um propósito quando fazemos. E então ir e fazer. Porque se você sabe o que você está fazendo, você não tem medo de fazer. Porque, meus queridos, você não tem medo de abrir uma torneira, encher seu copo com água e tomar. No sentido de, você sabe fazer isso tranquilamente. Você sabe que ao abrir aquela torneira não vai sair um jato de água assim que vai destruir tudo. Não é isso. Você sabe tranquilamente. Você abre até do ponto que você quer. Você sabe como é que funciona. Por isso você tem confiança para fazer. E assim também com Deus. Quando nós sabemos quem Deus é e como é a sua presença e companhia conosco, nós somos confiantes naquilo que estamos fazendo. Só que eis a questão. Lá em Colossenses 3, 15 diante diz que a paz de Cristo seja o árbitro de vossas vidas. Árbitro é juiz. A paz de Cristo domina a sua alma ou você sente grande descontentamento com o que você tem feito, por onde você tem ido? Se você sente um descontentamento e você já entregou sua vida a Jesus, é estranho esse descontentamento. É estranho essa falta de paz. É necessário você analisar se esse lugar que você está frequentando, se as coisas que você tem feito têm ido de encontro ao agrado e ao coração de Deus. Eis a questão. Porque há coisas que mesmo cristãos fazem e não sabem que Deus preferiria que eles fizessem outras melhores que essas. Lugares até que não são proibidos de um cristão ir, mas Deus preferiria que eles tivessem outro. É isso, amados. Nós devemos escolher o precioso e o vivo, reconhecer. Lá em Jeremias 15, 19, tem um versículo que eu acho de vital importância. Lá, olha só, vou até abrir para você ver aqui, meu amado, meu querido. É Jeremias 15, 19, um dos versículos fortíssimos da Bíblia Sagrada, que diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor. Viu? Não é palavra do missionário, não é palavra de pastor, não é palavra de igreja. Assim diz o Senhor. Se tu voltares, volta para Jesus, viu? Você que está meio afastado, volta para o papai. Aqui, ó. Então eu te trarei, estarás diante da minha face. Agora, olha o ponto ápice do versículo. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, e as pessoas virão para ti, mas tu não te voltarás para elas. Esse se voltar para elas, meus queridos, é fazer coisas que eles fazem. Eles virão a fazer coisas que você faz, eles vão seguir seu exemplo, mas você não vai seguir o exemplo deles. Mas para isso nós temos então vir diante da face de Deus. Estar na face de Deus é igual quando você, meu querido, você está no trânsito e você vê que tem um policial ali, ó, da rodoviária. Uma polícia rodoviária. Meu pai do céu, todo mundo vai tão certinho porque sabe que eles estão diante da face do policial. Assim também, diante da face de Deus, temos que ter santo temor. Saber que quando tudo que nós fazemos, para onde nós vamos, quando nós estamos conversando com alguém, ali está o Senhor Jesus também. Ele está escutando a sua conversa. Ele está vendo o que você vê na TV. Ele está vendo junto com você. Você entregou seu coração para Deus? Então tá.
Seu coração não te pertence mais. Seu coração pertence a ele. A sua vida não te pertence mais. Por isso você não... Quando a vida pertence à pessoa, a pessoa faz o que quiser com ela. Mas quando ela entrega para outro, ai, meu querido, aí o negócio é diferente. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo dizia que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. E alguém fica, que isso? Prisioneiro de Jesus Cristo? É a maravilhosa prisão. É uma escravidão assim que não tem nem igual. É coisa grandiosa. Porque, meu querido, antes no mundo a gente era escravo do vício, era escravo do medo, era escravo do ódio, escravo do rancor, da mágoa. Agora a única escravidão que nós temos é a subjeção a... Como eu posso dizer? A sujeição a Cristo, meus queridos, e a sua vontade. Porque se você não for escravo da vontade de Deus, se você não for sujeito à vontade de Deus, a sua vida não vai para frente, a sua vida não vai adiante. Você quer ver pela Bíblia isso que eu estou falando? Simples, Tiago 4,7, a Bíblia Sagrada diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Mas como é que o maligno, o espírito do medo, o espírito do caos, o espírito da confusão, o espírito da doença vai fugir de nós se nós não resistimos a ele, aceitamos ele tranquilamente na nossa vida? E nós aceitamos ele, sabe como? Não nos submetendo à vontade de Deus. Queridos, não há meio termo. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do maligno. Ah, não, aí alguém pode dizer, não, eu faço a minha vontade, nem de Deus nem do mal. Ah, é? Mas é essa a vontade do mal mesmo. Que você faça a tua vontade, não a de Deus. Porque quando tu faz a tua vontade, aí não há proteção divina. Não há mandato divino sobre você. Não há cobertura sobre você. E aí o maligno pode fazer, ó, gato sapato, deitar e rolar como bem quiser entender. É verdade. Deus só protege aqueles que são fiéis a Ele. Tanto gente diz, não, Deus te proteja, Deus te proteja. Ah, é? Mas a pessoa é fiel a Deus? Se a pessoa é fiel a Deus, Deus vai proteger ela mesmo. Mas se não é, Deus, como disse Pilatos, pode até lavar as mãos. Não tem culpa nenhuma. Ele é fiel aos que também... Quer dizer, na verdade, mesmo quando a pessoa é infiel, Deus não é fiel por causa que ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Deus está comprometido com aqueles que se comprometem com eles. Entendem, meus queridos? Mesmo que uma pessoa se desvie, se ela já se comprometeu com Deus e Deus já se comprometeu com ela, mesmo ela se desviando, Deus vai ser fiel a ela. Mas, por quê? Porque ela primeiro se comprometeu com Deus. É assim, meus queridos. Nós somos somente herdeiros da promessa quando participamos daquele que é o Pai e que dá a promessa. Porque herdeiro é aquele que recebe do Pai ou da Mãe. E essa é a questão. Nós somos herdeiros tanto do Pai Celeste como da Mãe Celeste. Quem é o Pai Celeste? É Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus. E quem é a Mãe Celeste, Gálatas diz que a nossa mãe é a Nova Jerusalém. E isso é verdade, isso está na Bíblia. Não podemos fugir daquilo que está nas Escrituras. E nós somos herdeiros, então, do céu. Nós somos herdeiros de Deus. Então temos que viver como verdadeiros príncipes, pessoas confiantes, pessoas sem medo. Porque, meus queridos, quem anda com Deus do céu, essa é a frase para hoje, não tem medo do que os homens da terra podem fazer a ele. Quem anda com aquele que é do céu não tem medo com o que os da terra podem fazer com ele. Essa é a verdade. Quem sabe com quem anda não teme aquele que não anda com ela, meus queridos. Se alguém está contra você, fique tranquilo se Deus está por você. Fique tranquilo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode ser o maior juiz da terra, pode ser o rei, governante, presidente, pode ser o que for que seja, que vier contra nós. Se Deus, o Todo-Poderoso, estiver com nós, não importa quem seja contra nós, Deus nos dará a vitória no final. Jó já dizia em Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Queridos, e o que isso tem a ver, você pode perguntar, com o versículo inicial, o versículo que começa a mensagem, o versículo de introdução. É que, pela firme esperança, meus queridos, a Bíblia diz aqui que nós temos firme consolação nas promessas de Deus. Nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Veja, Deus propõe a esperança para você. Você escolhe se vai ter ou não. A esperança do céu, a esperança da vida eterna, a esperança no certo, a esperança em Deus. Se nós retemos o que esperamos de Deus, se nós retemos, mesmo vendo tudo dizendo não, mesmo vendo tudo se contrapondo com aquilo que nós esperamos de Deus, se nós cremos e nós continuamos esperando em Deus, Deus vai nos abençoar. Porque aqui a palavra de Deus diz,
a qual temos como âncora da alma a firme esperança, a esperança firme. Quando eu estou firmemente esperando por Deus, isso é uma âncora para minha alma, é uma âncora para mim espiritual. O que é âncora? É aquele peso que nos navios, nos grandes barcos, se jogava para ele ficar preso ali, não saísse o barco. Podia vir as águas fortes, podia vir o que for, mas se a âncora era pesada, ela estava ali, o barco firme, não se movia, mesmo com o vento forte. Se tinha uma âncora ali, ancorando o barco. Por isso, meus queridos, a firme esperança é âncora da alma. A pessoa que tem uma firme esperança em Deus, ela não se abala por qualquer coisinha, não. A pessoa que tem uma firme esperança em Deus, pode vir a prova, pode vir a luta, mas ela permanece firme na fé, ela não desiste de Jesus, ela pode até fraquejar, cair ali, mas sempre se levanta, porque ela tem o quê? Uma firme esperança em Deus. E aqui diz que nós temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. O véu do templo é a conexão entre o homem e Deus, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali estava a conexão do homem com Deus. E estava separado por um véu. A Bíblia conta isso no Antigo Testamento, sobre o Antigo Testamento. E eis a questão. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. O que diz que essa âncora da alma, a esperança firme, ela penetra até o véu, porque ela faz conexão entre o homem e a Deus. Deus, ele vai deixar se conhecer para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam por eles. Para esse, Deus se mostrará, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes revelará a sua aliança. Salmo 25:14. E aqui diz que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que diz aqui precursor, é que ele foi antes de nós. Ou seja, se ele foi antes de nós, é que nós iremos também. Nós devemos experimentar o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Aonde Deus está é onde nós devemos estar. E essa é a questão, Deus está onde o seu filho está. Só que Deus, ele se revela quando o seu filho entra de acordo com a vontade dele. E como saber a vontade de Deus, você pode me perguntar? Simples. Observe pela palavra e pela espiritualidade. Busque em oração uma vida com Deus. Busque em oração intimidade com Deus. Experimenta. Você quer ter unção de Deus? Experimenta então dobrar teus joelhos no teu quarto e orar lá de meia a 1 hora. Ou até mais. Ora. E mesmo quando te faltar palavras, você espera um pouquinho, mesmo que fique em silêncio, mas fica lá em joelhos, pensando em Deus. Fica pensando em Deus e você vai ver, se você fizer 2, 3, 4 vezes, a unção do céu vai vir sobre a tua vida, você vai ser transformado, mas você não pode parar. Quando você começar a fazer isso, você pegar um hábito, aí, meu querido, vai ser diferente na tua vida. A oração é o preço para a unção. A oração é o preço inicial da unção. A unção vai exigir também renúncias na nossa vida, renúncias de coisas, porque o fogo, ele sempre queima algo. O fogo sempre tem que ter lenha para queimar. E às vezes a lenha é um hábito, às vezes a lenha é um modo de falar errado, um modo errado do vocabulário. A lenha pode ser muita coisa, mas o fogo tem que queimar algo, meus queridos. Lá em Ezequiel 24, Deus deu uma ordem para Ezequiel como parábola. Pegue uma panela das mais imundas e coloque no fogo, porque no fogo será tirada delas imundícias. É isso. As imundícias de nossa alma, meus queridos. E como assim você pode... Não, missionário, eu sou uma pessoa boa. Eu sei, meus queridos, mas mesmo as pessoas boas às vezes têm rancores e traumas do passado. Mesmo pessoas boas às vezes têm velhos costumes que aprendeu talvez com os pais, que aprendeu com alguém, que aprendeu com pessoas na volta e faz e não agrada isso a Deus. E a pessoa tem que renunciar por amor a Cristo, porque isso é vida com Deus, é uma vida também de renúncias. A Bíblia expressamente diz, explicitamente nos fala, o Senhor Jesus dizendo: aquele que quer ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e negar-se dia após dia e vir após mim. A cruz é pesada, a cruz às vezes dói no ombro. A cruz, meus queridos, a cruz de Cristo é o maior ato da história, é a maior
verdade, ao maior acontecimento, a maior luz que irradiou ao mundo. Foi naquele dia na cruz do Calvário. Ali estava morto o Filho de Deus, mas não só. Ali estavam os meus e os seus pecados. E por ele recebemos vida e vida eterna e paz. Prepare um copo com água e vamos fazer a poderosa oração da fé. É uma mensagem que nos produz esperança. É uma mensagem que nos faz entender que Deus nos chama para estar mais perto dele. Deus te chama para você ter um compromisso maior com ele. Se você se comprometer mais com Deus, Deus também vai dar dele para você. Se você ser fiel ao Santíssimo, ele vai ver a sua fidelidade e vai dizer: ele foi fiel no pouco, então eu vou colocar agora ele sobre o muito. Se você for fiel no pouco das finanças, Deus vai lhe colocar muito. Se você for fiel no pouco, mesmo no pouco de unção que você tem, mesmo no pouco de vida, de comunhão, experiências com Deus, Deus te colocará em muito mais. Porque o que ele requer, e a maior prova de amor que o ser humano pode mostrar a Deus, é a fidelidade. O que Deus queria ver em Adão e Eva? Por que eles deu o livre-arbítrio? Que eles escolhessem amar a Deus. E amando e sendo fiéis a ele, não comendo do fruto proibido. A maior prova de amor é a fidelidade. Por isso, meu querido, vamos ser fiéis a Deus. Vamos sim ser fiéis. Vamos sim ser pessoas de caráter, de fidelidade ao Santíssimo Deus Todo-Poderoso. Agora, se você preparou esse copo com água, vamos orar agora e Deus fará milagres. Ore comigo nesse momento. Pai Celestial, Deus eterno, santo, vivo e verdadeiro. Pai celestial, sublime, glorioso, amado e santo. Tua palavra diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. E isso, Pai, se refere às irmãs também, se refere a cada pessoa que escolher ser fiel a Ti. E, Pai, o Senhor requer que hoje reconhecemos aquilo que é vil diante de Ti, aquilo que é vil e que não Te agrada, para que venhamos tirar e trabalhar para que isso saia de nossas vidas. Senhor Jesus, queremos fazer Tua vontade, queremos honrar Teu nome, queremos, meu Pai, hoje viver no sobrenatural, ter experiências maiores com Deus, maior unção, maior vida de intimidade, maior vida de dedicação. Por isso, Espírito Santo, toque em cada um que me escuta agora, cada um, meu Pai, que crê em Ti, que confia no Teu nome, e haja luz, haja vida, haja força, haja fé, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. E a partir de hoje, eles vejam milagres acontecendo na sua vida. Pai, todo aquele que se dispõe a confiar mais em Ti, a ser mais fiel em Ti, a reter a esperança, ele talvez já desanimou tantas vezes em esperar tanto pelo Senhor, por uma bênção, por uma graça, por uma salvação de um familiar, mas hoje o Senhor diz que espera mais um pouco, porque vai chegar a bênção que eu te prometi. Mas, Pai, para isso nós temos que esperar confiantes, esperar com fé, calma e paciência, porque, Senhor, se nós entregar, confiar e esperar, mais Deus fará. Obrigado, Pai. Senhor, nos acumula de tamanhas bênçãos. Nos acumula com a bênção da saúde, Pai. Porque nos comprometemos em ser fiéis a Ti. Nos comprometemos hoje, meu Pai, de submeter-nos a Deus. E assim sendo, nós resistimos ao maligno. E agora ele tem que fugir. Maligno, você que escuta a minha voz, espírito sem luz, aonde quer que você esteja ouvindo a minha voz também, perto desse aparelho transmissor, saia daí no nome de Jesus. Aqui há um fiel a Deus, e aí há um fiel a Deus escutando, orando, e meu Deus, agora tem que acontecer, meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus eu dou uma ordem, que os espíritos maus saiam e não voltem para essa casa, não voltem a esta vida, não voltem a esta família, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse copo com água seja a medicina do céu, para curar do alto da cabeça, a planta dos pés, intestino, pulmão, órgãos internos e externos. Haja cura, saúde e força na vida de cada um que ora comigo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê, diga amém. E diga comigo, graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que maravilha. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Beba desse copo de água com fé. Respire fundo e expire. Aleluia, meus queridos, que maravilha. Deus operou, fico feliz. Sinta-se bem, sinta-se em paz, você está curado. Pode ter certeza. Deus é fiel com suas promessas. Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas.
o que ele promete, ele cumpre. Podemos confiar sempre. Não só hoje, mas confiar sempre. Isso que fez os herdeiros da promessa, herdarem a promessa, confiarem sempre. Continue confiando e o mais Deus fará. Queridos, um grande abraço do Senhor Jesus Cristo e do missionário Samuel. Amanhã temos outra live curta, rápida e poderosa. Vai ser, meus queridos, de 5 a 10 minutos no máximo. E vai ser grande a bênção. Por isso, compartilhe esta live. E a live de amanhã, vamos, expandi-la. Porque também será uma bênção. E as pessoas, mesmo no trabalho, mesmo com os afazeres, vão poder ver aquela mensagenzinha ali, rápida e abençoada, de fé no nome do Senhor Jesus. E você, meu querido, Deus te abençoe. Que a paz de Jesus continue na tua casa. Aqui, irmãos queridos nos assistiram. E eu quero mandar um abraço e orar que Deus os abençoe. Irmã Cibele, irmão Ronaldo, Deus abençoe. Irmã Edenise Baches, irmã Ana Paula Machado, pastora Jane Valadão de Pelotas. Deus abençoe, querida senhora e todo o povo aí da igreja de Pelotas. No nome do Senhor Jesus. Tenente Valmir Serve, nosso amigo querido e anfitrião. Irmã Neucida Rosa de Arroio do Meio. Irmã Carla Marques, ouvinte assíduo dos nossos programas também. Queridos, que a bênção do Senhor venha de encontro à vossa casa, à vossa vida. E hoje seja um dia especial de Deus, de encontro com vossas vidas, no nome de Jesus. Dia de vitória, semana de bênção e vitória, meus queridos, para todos vocês. Paz de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus assim quiser e permitir. E, claro, sempre orando. Aqui está, pessoas que nós oramos. Você pode botar aí nos comentários, ore por mim. Nós estaremos orando. Irmã Inalda Barbosa, um grande abraço para a senhora também, querida. No nome de Senhor Jesus. Lá de Capão da Canoa. Deus abençoe a senhora, querida. No nome de Jesus. Paz, amados. Até amanhã. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.